Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje venho falar-vos de Trigger Warnings. Ultimamente temos visto realmente este tema a ser muito falado, especialmente dentro do Bookstagram e dentro do mundo livrólico no geral. E é claro que suscita muitas dúvidas e eu fiz aqui a minha pesquisa e portanto vou partilhar com vocês e também vou partilhar com vocês a minha opinião sobre este tema. O que são trigger warnings? Trigger warnings são uma declaração que alerta o espectador ou o leitor sobre um conteúdo que pode ser perturbador. Como é que surgiram os trigger warnings? Os trigger warnings surgiram no contexto do PTSD, ou seja, de stress pós-traumático. Realmente revelou-se que havia certos gatilhos que ativavam, digamos assim, certos acontecimentos ou experiências pelos quais o sobrevivente passou. Como é que nós podemos identificar trigger warnings? Uma questão bastante interessante que eu comecei a reparar, mas a reparar no sentido que eu não encontrei informação, mas que está visível a todos, é que os trigger warnings não são uma declaração nova ou estamos aqui a inventar a roda de novo. Não é nada disso. Os trigger warnings aparecem, por exemplo, no contexto audiovisual, por exemplo, os filmes de animação costumam ter sempre a faixa etária, e isso já em si é um trigger warning. E depois também vocês podem ver nos serviços de streaming, normalmente aparece no canto superior esquerdo os trigger warnings que aquele episódio ou aquela série ou aquele filme podem ter. Depois também na televisão vocês podem ouvir, por exemplo, os jornalistas, por exemplo, dizerem as imagens que se seguem, podem ferir a suscetibilidade dos espectadores. Portanto, no fundo, os trigger warnings não é algo novo, mas seria algo novo, isso sim, no contexto dos livros. O que podemos fazer quando vemos um trigger warning? Em primeiro lugar, é nunca, mas mesmo nunca, desvalorizar o trigger warning de outra pessoa. Por favor, não façam isso. Cada pessoa tem a sua própria experiência de vida, cada pessoa tem a sua própria visão do mundo e estar a tentar invalidar a perspectiva do outro é simplesmente algo incorreto e que nós nem sequer devemos de fazer. Lá porque nós não vimos ou não sentimos esse gatilho, não quer dizer que a outra pessoa não tenha visto e não tenha sentido esse gatilho. Especialmente então no que toca a livros, em que nós estamos aqui a falar de imaginação e que o que vemos quando nós lemos, e vocês podem mesmo ler esse livro, o que vemos quando lemos do Peter Mendelssohn, é completamente diferente porque cada um tem a sua própria experiência de vida e cada um interpreta os livros à sua maneira e, portanto, nunca, mas mesmo nunca invalidar os trigger warnings de outra pessoa. E depois, vocês também podem, por exemplo, anotar alguns trigger warnings, mesmo não tenham nada a ver com vocês, mas às vezes pode acontecer numa conversa ou isso, estarmos a falar com um dos nossos amigos, falar de um livro e depois lembrar, não, espera, se calhar esta pessoa pode de facto não vir a gostar deste livro por causa destes trigger warnings. E portanto acho que realmente também essa parte do passa a palavra também pode ser e será de facto bastante importante. Aliás, há vários booktubers e bookbloggers e pessoas que se dignam de facto a escrever reviews no Goodreads, que é uma coisa que eu não tenho muita paciência. Normalmente dizem logo lá alguns trigger warnings que encontraram e para mim, pelo menos, isso é super importante porque eu não tenho muita experiência a escrever reviews, é um facto, e portanto, normalmente essas pessoas conseguem transmitir bastante bem essa mensagem. Parabéns, parabéns. Há ações que todos nós podemos tomar. Então, eu vou agora começar a falar aqui um bocadinho sobre o que é que as editoras podem fazer. Eu estive a fazer uma investigação por mim própria e, portanto, vi o que é que alguns livros, algumas editoras e alguns autores fazem em relação a alguns trigger warnings. Por exemplo, algo que se pode fazer facilmente é colocar uma frase muito simples, só mesmo uma frase a dizer que aquele livro contém cenas de do que for. Este livro contém violência, este livro contém consumo de drogas, o que for. Portanto, acho que isso realmente é algo que, numa simples frase, algo que não está necessariamente inserido na sinopse, mas que é uma informação adicional que está na contracapa do livro, pode ser bastante execuível e que, na verdade, vai avisar a pessoa que pode ter, de facto, esse gatilho, mas que não vai, de alguma forma, afetar, por exemplo, a leitura da sinopse. Depois, outra coisa que se pode fazer é, caso as editoras estejam assim um bocadinho tímidas em relação a isso, é colocar o trigger warning numa daquelas primeiras páginas do livro.
eu não sei quanto a vocês, mas quando vou comprar um livro, normalmente folheio sempre as primeiras páginas para ver os agradecimentos, para ver a quote. Eu também leio a ficha técnica, confesso, sou melhor nesse aspecto. Portanto, eu gosto sempre muito de ler isso e de certeza que também há muitos leitores que gostam, e ter ali um pequeno aviso de trigger warning numa daquelas primeiras páginas do livro talvez seja algo bastante importante. Portanto, creio que pode ser aqui uma solução bastante boa. Depois, por exemplo, o que também já cheguei a ver é a nota de autor, que não tem nada a ver com os agradecimentos, a nota de autor aparecer no início do livro e, de facto, o autor explicar que aquele livro contém, de facto, cenas, nomeadamente estou a falar, por exemplo, aqui do Girls of Paper and Fire, ou até mesmo do Get a Life, Chloe Brown, e portanto as autoras fizeram uma nota de autor no início de cada livro em que explicaram que o livro tem de facto aquelas cenas, elas estão conscientes disso e tentaram fazer o seu melhor trabalho para dignificarem a personagem e todo o trauma pelo qual ela passou. Portanto, isso desde já demonstra sempre uma grande consciência por parte das autoras que escrevem de facto essas cenas, estão conscientes e não descuram de forma alguma essas cenas. Portanto, realmente, para mim, eram gatilhos que para mim não suscitavam qualquer tipo de gatilho, mas que para outras pessoas podia. E considero que, para mim, por exemplo, aquela mensagem tranquiliza-me bastante, no sentido de que, ok, esta autora de facto escreveu sobre isto, mas ela sabe que é uma cena traumatizante. E, portanto, quando fui ler o livro, passei a confiar mais na autora por saber que ela também tinha a consciência de que aquilo era um grande trauma para muitas das pessoas. E depois, por exemplo, em questões como violência doméstica, abuso infantil, depressão, já existem linhas de apoio portuguesas e que pode-se ter essa atenção no fim do livro, dedicar uma página só a isso. Acho que realmente, se no fim de todo aquele livro, a pessoa realmente viu-se com aquele gatilho, talvez uma conversa possa ajudá-la, e portanto deixar aquelas linhas de apoio também pode ser algo muito, muito importante, e algo mesmo, se calhar nem tanto a ver com o trigger warning em si, no sentido do gatilho, mas de facto um sentido de consciência, porque estamos aqui a abordar temas que são muito falados na nossa sociedade, uns mais, outros menos, mas que há muitas pessoas que passam por isso e, portanto, realmente deixar ali uma página também demonstra um apoio por parte da editora e também assim um shout-out a estes temas que deviam de ser abordados com mais consciência e também deviam de ser mais abordados. Ao longo da minha experiência enquanto leitora, eu fui tendo aqui alguns gatilhos que normalmente não têm nada a ver comigo, mas que eu realmente não aguento mesmo. E, por exemplo, assim, talvez aqueles que eu considero que sejam um bocadinho mais próximos têm a ver, por exemplo, com este estado atual. Eu recentemente li um livro em que se passava um pouco dentro desta conjetura e não gostei e gatilhou aqui uma certa ansiedade da minha parte. Eu ainda não percebi porquê, mas eu realmente considero que talvez estivesse um bocadinho mais bem preparada se tivesse havido alguma coisa que me indicasse que de facto aquele livro tinha já este contexto atual. Porque provavelmente tem a ver com o facto para mim os livros serem mais um ponto de fuga, no sentido em que gosto de viajar para outros mundos e não gosto, e no fundo quando eu estou a ler eu não quero estar concentrada no mundo atual, na realidade atual, mas quero sim distrair-me dela, e portanto realmente considero que aqui acho que um trigger warning podia ter-me avisado e de alguma forma alertado também, e aí eu tomava a decisão de se lia ou não, e se lia pelo menos ia com essa consciência. E acho que também tem muito a ver com isso, porque os trigger warnings acima de tudo é para avisar as pessoas, e normalmente quando nós já vamos para alguma coisa avisá-los, normalmente já vamos preparados mentalmente, e portanto a experiência acaba por ser um bocadinho diferente, e no fundo o trigger warning em si é realmente algo que afeta a outra pessoa. Se nós vamos preparados para algo, então provavelmente já não vamos ter tanto esses efeitos, e portanto se as editoras estão preocupadas com não vamos ter vendas, não, na verdade até pode acontecer que uma editora que se chega à frente e que diga isto até pode ser se calhar mais bem apoiada, especialmente pela comunidade livrólica, e se pensam que é irrelevante, bem, não é, porque as taxas de depressão e ansiedade andam a aumentar exponencialmente
segundo a Organização Mundial de Saúde. Outras coisas que para mim são trigger warnings e que de facto deixam-me assim com uma experiência de leitura bastante afetada são cenas de sexismo ou misoginia. Eu realmente não suporto isso, já passei por isso na pele, não gostei. E realmente não gosto de ver isso nos livros. Depois, tudo o que tem a ver com violência já um bocadinho extrema, não é do tipo, uma chapada na cara e então pronto, não. É tipo mesmo cenas de violência, no sentido, por exemplo, de tortura ou pessoas que andam a quebrar dedos e essas coisas todas, para mim são trigger warnings, afetam bastante a minha experiência de leitura e, portanto, também às vezes dava aqui um bocadinho de heads up, porque há mesmo cenas que são mesmo muito más. Pronto, depois também abuso sexual, considero que também talvez seja transversal a todas as pessoas, mais explícito, menos explícito. Para mim, afeta-me um bocado, por exemplo, no Girls of Paper and Fire, talvez tenha sido o livro que eu li que tenha um abuso sexual mais explícito e fiquei mesmo mal, tive mesmo de parar a leitura durante uns tempos, uns dias, para conseguir repor aqui a minha boa sanidade mental. Portanto, sim, considero que é de facto algo que tem um trigger warning com vários níveis para mim, mas que para outras pessoas possa não ter assim tantos níveis. E depois também um que me surpreendeu bastante foi o consumo de drogas que aconteceu no House of Earth and Blood, da Sarah J Maas. Fiquei bastante surpreendida por aquele ter sido um trigger warning. Não gostei, também já vi várias pessoas que não gostaram e que nunca me tinha assim atingido de nenhuma forma, mas que perturbou bastante a minha experiência de leitura e, portanto, considero que tudo o que perturba a minha experiência de leitura é de facto um trigger warning, porque ou eu tenho que parar a leitura, ou eu tenho que parar a leitura durante uns dias, ou de facto já não consigo voltar ao livro da mesma maneira. Portanto, sim, realmente considero que todos estes trigger warnings são trigger warnings em mim e que, portanto, eu agora tenho um bocadinho mais de cuidado. Eu não sou pessoa de ler sinopses, não sou pessoa de ler contracapas, mas tenho sempre mais em atenção alguns livros que possam ter isso presente nas páginas. E então contem-me tudo, digam-me aqui em baixo quais é que são os vossos trigger warnings, se vocês já tinham ouvido falar sobre este tema, contem-me tudo. Eu sou a Ana Teresa, muito obrigada por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Digam-me coisas se vocês também querem que eu fale de outros temas que vocês têm visto no Bookstagram. Eu gosto de fazer aqui este momento de pesquisa, portanto contem-me tudo. E então nós vemos num próximo vídeo. Adeus, boas leituras!